Valeu, professor Lázaro, boa tarde, professora Jussiane, professor Gustavo, Subênia, Giló e a todos os presentes, meu boa tarde, né? Não preciso mais apresentações, é uma alegria poder atender o convite e um prazer poder apresentar um pouquinho do que nós estamos desenvolvendo aí ao longo dessa nossa jornada, tá bom? Eu vou apresentar para vocês a minha tela. Pronto, acho que já está aí, né? Gente, eu moro numa cidade que fica a 70 quilômetros de Fortaleza, chamada Beberibe, mas trabalho em Fortaleza, eu estou aqui agora. Eu trabalho nessa escola, a Escola Liceu do Conjunto Ceará, há 10 anos. E, assim, nós tentamos fazer um trabalho com o ensino de física, sempre voltado, pensando no aluno, pensando na questão do aprendizado em todas as suas nuances. Nós sabemos tudo que na literatura fala sobre problemas do ensino de física, e o que nós tentamos é contornar um pouco desses problemas, né? Eu vou apresentar uma pequena fundamentação teórica, mas a minha apresentação vai ser mesmo um relato do que e de como nós estamos tentando melhorar essa questão do ensino de física. Caracterizando um pouco a nossa escola, nós temos atendentes do ensino médio, aí algo em torno de 1.200 alunos, a escola tem 24 anos de idade, nós somos um total de 56 professores, 21 funcionários. Temos essa estrutura aqui, né, de 3 salas de aula, 7 laboratórios, biblioteca, quadra de esportes e auditório. Bem, eu peguei como perfil esses nossos, que são os nossos dois últimos indicadores, né, que são as notas do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. A nossa nota de 2017 foi 4,8, onde a meta era 4,5, e a nota de 2019, 5,08, a nossa meta era 4,6. Esses números sempre nos deixam muito felizes, porque nós vemos que nós estamos à frente da meta, e para a nossa realidade de uma escola pública, numa região bem pobre, né, de Fortaleza, nós atendemos alunos assim, de situações realmente bem paupérrimas, alunos em vulnerabilidade social, alunos com os mais diversos tipos de problema. Uma grande parte dos nossos alunos tem como refeição principal do dia a merenda escolar. E, assim, nós temos diversos problemas, com muitas escolas no Brasil. Então, problemas estruturais, os nossos alunos têm problemas familiares, muitas vezes graves, e, infelizmente, com a pandemia, nós estamos vendo esses problemas aumentando. Esse ano, por exemplo, está sendo um ano muito atípico, né, com muitos problemas. E esses números, eles nos deixam felizes porque a nossa realidade social é uma realidade muito difícil, sabe? Muito complicada. Essas aqui são as imagens do laboratório onde nós desenvolvemos a maior parte das nossas atividades, e eu quero dar ênfase para esses dois pontos aqui. É o apoio permanente que nós temos da direção e da coordenação da escola, é um apoio assim incondicional. Todas as ideias que nós temos, os projetos, as propostas, né, são sempre abraçados pela direção e pela coordenação. Nós temos assim uma boa condição financeira. É difícil a gente pedir uma coisa, um equipamento, ou ter uma ideia de um projeto que demande algum recurso que seja negado, só quando realmente a escola não tem condições ou quando não tem mais reservas. E não só essa questão do apoio financeiro estrutural, mas também do apoio docente, estar ali com a gente. Não, cara, vai dar certo, vamos acreditar, vamos ajudar, nos direcionam. Quando a gente tem dúvida, preocupação, enfim, como não sabe o que fazer, eles estão sempre nos apoiando. E também, o que é super importante, é a parceria com os demais professores, não só os de física, como também os da ciência da natureza. Uma série de projetos nós desenvolvemos em conjunto, os professores de ciência da natureza, e tem outros que nós desenvolvemos em conjunto com todos os professores da escola. Então, assim, essa parceria, esse fato dos professores todos tentarem falar a mesma linguagem, apesar das diferenças, é algo que facilita. Tanto facilita a nossa vida, facilita o trabalho docente, como mostra resultados, né? Bem, fazer uma pequena revisão aqui da literatura, com certeza não é novidade, né? Para nós que temos acompanhado a literatura. Essas são palavras de Marco Antônio Moreira, né?
Existe um grande número de alunos que enxergam a física como sendo uma disciplina de entendimento muito complexa, abstrata, exaustivamente carregada de fórmulas e gráficos, desnecessária e que não agrega nada de relevante para o dia a dia dos estudantes. O ensino de física na educação básica é de conteúdos desatualizados e contextualizados, com ênfase apenas para os testes, para as provas, a ausência de abordagem de metodologias de ensino diversificadas, uso exaustivo de fórmulas e relações matemáticas que não têm a ver com a realidade do aluno, o que torna as aulas desestimulantes e desinteressantes, né? Não trazem motivação para os estudantes. O ensino é abordado muitas vezes sem espaços para os questionamentos, para aquela abordagem crítica, discursiva, com um processo educativo centrado no professor, num modelo que nós chamamos de modelo tradicional, né, que é da narrativa, onde o aluno está lá sentadinho, né, quietinho, e vai absorver aqui. É o que Moreira chama de aprendizagem mecânica. Então, é mais ou menos tentando remar contra isso aqui que nós desenvolvemos algumas diversas atividades na escola. Essas atividades nós tentamos fazer por alguns motivos. O primeiro, eu gostaria de dar ênfase a isso aqui, é o seguinte: trabalhar com a parte experimental, trazer o aluno para dentro do laboratório, seja ele com equipamento industrializado que tem no laboratório, ou seja com equipamento de baixo custo, acho que só o fato de tirar o aluno da sala de aula e levar para um outro ambiente onde ele vai ver alguma coisa acontecendo ali, já dá uma motivação inicial para o estudante. Então, assim, a minha experiência ao longo desses anos, ela mostra o seguinte, que o primeiro beneficiado com isso é o professor. Quando o professor vê que o aluno está ali, porque uma coisa é eu chegar no pé do quadro e escrever aqui a primeira lei de Ohm. Pronto. Tem lá a tensão, a resistência e tal. E outra coisa é eu levar o aluno para o laboratório, colocar na mão dele uma placa protoboard, projetar na parede um simulador virtual, e eu vou construir no simulador virtual, e ele vai construindo na plaquinha protoboard, fazendo análise de um circuito. Para ele, aquilo ganha sentido. Para ele, a lei de Ohm do quadro não é a lei de Ohm do laboratório, onde ele montou lá os LEDs, os resistores, e pegou o multímetro e fez aquela coisa toda. Então, assim, trabalhar a experimentação no ensino de física, num ambiente adequado, com devido planejamento, com os devidos recursos, é algo que, em primeiro lugar, traz benefício para o professor, mas também que colabora muito, não só para a motivação, mas para que o aluno veja sentido naquilo que está sendo trabalhado com ele. E aí são mais ou menos os nossos valores, né, a nossa visão do que é o laboratório, para que serve o laboratório, por que nós estamos brigando para fazer um ensino de física experimental com nossos estudantes, né? Trabalhar a educação científica em si, que eles vejam como é que a ciência é construída, vejam como é que a ciência evoluiu, né, ao longo dos anos, mostrar o nosso trabalho, mostrar a qualidade do nosso trabalho, motivar os estudantes, com atividades de demonstração onde o professor executa, outras atividades onde o professor executa, né, e junto com o aluno, aquela parceria, aquela assistência, aquela tutoria, e outras atividades em que o aluno executa sozinho. O professor lá diz as regras, diz o procedimento, e o aluno vai lá e executa e verifica ele mesmo a coisa acontecendo ou não acontecendo, e os porquês de tudo isso. Tentar conquistar o aluno pela experimentação, e esse motiva muito, né? Trabalhando o método científico e levando ele sempre a questionar, a pensar o porquê. Fomentando, claro, o protagonismo juvenil. Para que isso aconteça, né, nós tentamos seguir essas regras aqui, de estar sempre dentro dos planejamentos que nós temos que fazer, nós estar sempre inserindo essas atividades experimentais. Então, a atividade experimental não é uma coisa que, eu tive um toque aqui, vou fazer uma atividade lá de termodinâmica com o simulador. Não, acho que tem que ser algo bem pensado, é o que nós fazemos. No planejamento, nós já vamos inserindo, diluindo, vendo que conteúdos, que práticas podem ser inseridas, né, a cada etapa, a cada mês. Enfim, temos aí um catálogo com essas atividades que abrange as 3 séries do ensino médio. Esse catálogo, inclusive, ele nos serviu para trabalhar no novo ensino médio, que nós já temos uma nova realidade esse ano, que, apesar de todas as críticas, para nós está sendo uma experiência de bastante aprendizado. Acho que esse assunto é bem complexo, a gente pode
de repente, em outra ocasião, tirar um momento para falar dele, né? Mas para nós, nesse momento, tem sido uma experiência boa, né? Eu vou abrir aspas aqui rapidamente para falar desse tópico. Por exemplo, o novo ensino médio permite que o aluno escolha, né, parte do que ele vai estudar. Claro que essa parte que ele vai estudar é a escola que vai oferecer. Então, por exemplo, nós estamos oferecendo disciplinas eletivas de astronomia e astronáutica, e também estamos oferecendo disciplinas de física experimental, coisa que nós não podemos fazer até o ano passado. Nós trabalhamos essa parte de astronomia já há bastante tempo, mas num outro modelo, não inserido dentro da grade curricular do aluno. Bem, nós fazemos, nessa questão do planejamento, essa observação de que equipamentos, né? Nós temos o equipamento, o material equipamento industrializado, lógico, né, que é original lá do laboratório, mas como nós não temos todos os equipamentos para todos os conteúdos de todas as séries, a nossa alternativa, claro, é buscar nos materiais de baixo custo, sempre uma saída para quando a gente não é atendido por um equipamento industrializado existente no laboratório. Bem, na escola nós temos 4 professores de física. Desses 4, 2, que somos eu e o professor Peterson, nós somos metade da nossa carga horária, né? Sendo 200 horas, que são 40 horas semanais, e dessas 40 horas, 20 horas nós ficamos dedicados à atividade do laboratório. E aí o que nós fazemos nessas atividades? Nós assistimos aos outros professores, nós chamamos de atividades ordinárias, então eu assisto um outro professor, na hora da aula ele leva a turma dele lá para o laboratório, e aí eu junto com ele vou desenvolver uma atividade prática qualquer. Essas atividades ordinárias acontecem na minha própria aula, então tem momentos em que eu levo os meus alunos lá no meu horário de aula, que não vai ser na sala, eu levo para o laboratório. Nós ainda temos atividades que nós desenvolvemos com o aluno, quando o aluno vem no contraturno, nós temos 3 turnos escolares, né, manhã, tarde e noite. Então, algumas dessas atividades são executadas no contraturno. O aluno estuda de manhã e de tarde ele vem para participar de algumas coisas, como, por exemplo, nós temos atividade de astronomia, lógico, à noite, né, em sua grande maioria à noite, observação no pátio da escola, etc. Bem, eu vou agora tentar mostrar mais ou menos o que nós fazemos. Eu acho que as imagens aí vão dizer muita coisa, né? Aqui nós temos dentro da aula, né, ordinária, estou chamando a aula ordinária aquele horário em que o aluno realmente está na escola para ter uma aula qualquer. Então, nós levamos ele para o laboratório. Aqui nós temos meninos do terceiro ano fazendo prática de eletrostática com gerador de Van der Graaf. Aqui nós temos práticas com terceiro de eletrostática, só que dessa vez utilizando material de baixo custo, né? Eles usam aí balão, latinha, canudo, e aí, tanto aqui como no gerador de Van der Graaf, nós conseguimos explorar muita coisa, até da eletrodinâmica, por exemplo, desde conceitos de eletrização, de carga elétrica, de corrente elétrica, de condutores e isolantes. Então, assim, essas atividades deixam eles, assim, encantados, sabe? Encantados. Eles acham até que tem uma mágica, eu digo para eles, gente, tem uma mágica quântica aqui no laboratório que não adianta vocês repetirem, porque em casa não vai funcionar. Por exemplo, eu pego um canudinho, faço o atrito lá do canudinho com papel, o laboratório bem frio, o ar-condicionado bem gelado, faço o atrito lá do canudinho com papel e prego o canudo na parede. Eles ficam, assim, chocados. Eu digo, não faça em casa porque não vai dar certo. Aí o aluno vai, faz em casa e não dá certo. E aí nós vamos discutir por que não deu certo. O que foi que houve? Aí eu brinco assim, é porque lá na sua casa não tem a atmosfera quântica aqui do laboratório, eles morrem de rir. Aí a gente, nessas situações, a gente tenta trabalhar essa questão do pensamento crítico, né? Relativo à ciência. Por que aconteceu? Por que não aconteceu? Por que não deu certo? Por que aqui dá certo? Tenta falar das variáveis, ó. Tem turmas que conseguem colocar 50 balões no teto, o balão atritado contra o papel, e aí o balão se eletriza, né, e fica preso no teto. E tem outras que não conseguem. Tem aluno que consegue, tem aluno que não consegue. Por quê? Então, a gente vai tentando remexer um pouquinho com as ideias dele e tentar colocar a cabeça para funcionar, né? Questionar, fazer esses questionamentos, estar sempre investigando por quê, como, o que acontece, por que acontece. E assim a gente vai tentando construir tanto essa questão motivacional como a questão da aprendizagem dos conceitos físicos em si. Aqui na aula comum, né, com a turma de terceiro ano, a gente associando a parte de eletrodinâmica com os simuladores virtuais, né, esse aqui é o FET, então a gente faz isso aqui e logo em seguida eles colocam a mão na massa, né, e vão fazer a avaliação de circuito em série, paralelo, e entender por que
o amperímetro só funciona se estiver ligado em série, por que o voltímetro só funciona se ele estiver ligado em paralelo, o que é um curto-circuito, enfim. Aqui nós já estamos já na parte já do segundo semestre do ano, onde eles estudam a parte de ondas eletromagnéticas. E assim, pessoal, eu tenho mas muitos outros registros que não caberiam nessa fala, que tem que ser de algo em torno de meia hora, né? Eu tenho muitos outros registros de atividades que a gente desenvolve com todas as 3 séries. Essa daqui, uma atividade aí relativa a ondas eletromagnéticas, de luz negra, né? Foi feita com a turma de terceiro ano. Aqui também, já no segundo semestre, a gente estuda a parte de eletromagnetismo. Eles usando, aqui nessa imagem da esquerda, um eletroímã interagindo com um conjunto de ímãs de neonímio. E na figura da direita, as meninas agitando esse tubinho aqui tubinho de balinha, né? Esse tubinho de PET, elas agitando o tubinho de PET com o ímã por dentro e aí fazendo lá a indução de Faraday e fazendo com que os LEDs fiquem piscando. Bem, como eu falei, nós tentamos trabalhar com as 3 séries do ensino médio. Aqui os meninos estão tendo aula de ótica. Nessa foto da esquerda, o equipamento que está em cima da bancada é um banco óptico. E aí no banco óptico nós trabalhamos refração, reflexão, inversão de imagem, diversos fenômenos ópticos. E lá na tela eles estão assistindo um vídeo acho que é o Mago da Física. Lá é o holograma, um holograma que tem um porquinho. Então eles assistem lá o vídeo e logo em seguida fazem aqui o trabalho com o banco óptico. Dessa vez a parte de termodinâmica. Aqui na figura da esquerda, né, a gente trabalha lá a questão da dilatação. Eles banham as garrafas, uma garrafa PET e uma garrafa de vidro com água quente. Lógico, na garrafa PET, que vai absorver muito mais calor, vai fazer o gás se expandir, o balão enche muito mais. Aqui na figura da direita, eles construíram lá no laboratório os termoscópios, aí a gente coloca os termoscópios no sol ali para a gente ver a coluna de água subindo por dentro do termoscópio. Aqui, nós já estamos são meninos do primeiro ano, esse registro agora é recente, numa disciplina eletiva, que é a disciplina de experimentação, de física experimental. Eles estão aí com um eletroímã, a fonte lá ligada no eletroímã, que é aquele prego fixado no papel, e aí a limalha de ferro, mostrando lá realmente o efeito do eletroímã. Aqui o meu colega professor Peterson, também na disciplina eletiva, mostrando a imponderabilidade da queda livre. Bem, às vezes, nós temos uma situação que é o seguinte, como nós temos muitos alunos e são vários professores, às vezes acontece de planejar uma atividade prática, né, e ter conflito de horários. Então, a nossa saída foi o quê? Foi fazer experimentação na própria sala de aula. Nós já tivemos problemas também com o ar-condicionado do laboratório pifou, já teve outra vez em que o laboratório teve um problema na biblioteca e o laboratório ficou funcionando como depósito de livro. Então, a nossa saída, a nossa alternativa foi, já que nós não temos o laboratório, vamos levar o laboratório para dentro da sala de aula. E, assim, o empenho dele, sabe, a motivação, a alegria de participar, você vê pelos sorrisos, né? Aqui na figura da esquerda ele está fazendo um experimento lá que tem a ver com a pressão atmosférica, e nesse da direita é o Ludiano, que também tem a ver com os conceitos de pressão que a gente estuda lá em hidrostática no primeiro ano. Aqui os do segundo ano estão fazendo experiência de luz, essa figura da esquerda, a curva da luz se propagando lá no meio na água, e na da direita um experimento de propagação de calor. Todas essas em sala de aula, né? Também os do terceiro ano, experimentos de circuito e de eletrodinâmica nessa figura da esquerda, e na da direita ele fazendo lá o cabo de guerra eletrostático, um experimento de eletrização. Bem, todas essas atividades que eu mostrei até agora são atividades que nós desenvolvemos com eles na escola, no horário de aula regular, né?
Além disso, nós também desenvolvemos uma série de atividades com eles no contraturno, que também são muito motivadoras. Nós temos, assim, um grande número de alunos que têm disponibilidade de estar conosco em outros horários, e aí nós aproveitamos para trabalhar com eles, por exemplo, Olimpíadas, temas que não são contemplados ainda nas disciplinas eletivas, trabalhos manuais, projetos diversificados da escola, e eu vou mostrar algumas imagens disso também. O nosso clube de astronomia é bastante atuante, eventos, celebrações, comemorações. Essas aqui foram eventos que aconteceram na própria escola. Essas imagens foram captadas dos nossos telescópios, né? Essa da direita aqui é uma imagem de Júpiter e suas 4 luas. Nós também realizamos eventos nessas datas importantes, né? Como a comemoração lá do centenário da comprovação da teoria da relatividade, que foi lá em 2019, comemorando os 100 anos, né, do eclipse de Sobral. No ano passado, nós tivemos a Noite Internacional de Observação da Lua, que é um evento promovido pela NASA. Então, diversas instituições no mundo todo promovem essa noite. E no estado do Ceará, nós somos o único local a promover esse tipo de evento. Também participamos de Olimpíadas, né, diversas atividades, todas essas no contraturno, né? Essa foto da esquerda é de um aluno nosso chamado Jonathan. Ele foi medalhista da UBA de 2019 e hoje ele está fazendo física aqui na Universidade Federal do Ceará. E aqui do lado direito nós temos uma imagem da Mobfogo, da mostra de foguetes, né? Pronto. No contraturno também nós temos outras atividades relacionadas com xadrez, jogos matemáticos, reforço de matemática, Torre de Hanoi, Tangram. Tá? Aqui foi um dia, esse aqui foi um sábado, na verdade, onde eles vieram e aí ficaram se divertindo lá com essa parte de jogos. O Peterson, eu falo Peterson, que é o professor que trabalha conosco lá, que a Ju conhece. Nós temos trabalhos com eletricidade predial. Então, no contraturno eles vêm e aí estudam essa parte é comigo, de eletricidade predial e residencial. Como eu falei lá no início, né? Quando eu fiz essa proposta para a coordenação, né? Então, prontamente eles, Marcelo, o que precisa? Qual é o material? Assim, coisa de, 3 meses, já estava lá todo o material que a gente precisava e nós oferecemos aí essa atividade para os alunos. Geralmente são 30 alunos atendidos por semestre. E aí realmente eles põem a mão na massa, essa felicidade aí de montar um circuito, né? Porque tudo é real, gente, tá? Não é nada simulado, é tudo real, tudo mão na massa. Bem, nós gostamos muito desses trabalhos manuais, né? Esse trabalho que vocês estão vendo aqui foi o trabalho que valeu uma nota, que foi uma nota parcial lá do primeiro bimestre desse ano. Então, os alunos tinham que construir miniaturas de veículos com material reaproveitado, papelão, latinha, garrafa, tampa de garrafa, enfim, qualquer material que fosse reutilizado, que fosse reaproveitado. E o critério era construir uma miniatura de veículo elétrico, o veículo tinha que funcionar, e nós temos alguns limites, né? A bateria tem que ser de no máximo 9 volts, a corrente de alimentação tem que ser de no máximo de 250 miliamperes, enfim, a gente fez toda essa configuração do circuito, e aí ajudamos ele na questão do atrito, de reduzir o atrito, de melhorar a velocidade e tal, essa coisa toda, de fazer as funcionalidades. Alguns modelos. Esse modelo da direita aqui não parece, mas é um carrinho de controle remoto. O controle é essa caixinha que fica aí à esquerda do carrinho. Tem mais alguns modelos. E a parte mais divertida de todas é quando, além da... A parte mais divertida de todas são as disputas, né? A gente sabe que jovem, adolescente adora. Então, todos esses veículos, alguns vão para disputas. Né? Tem uns que, por exemplo, o helicóptero lá que eles construíram, ele roda, gira a hélice lá, mas realmente não voa. Né? Então, alguns modelos, nós vamos lá para uma disputa e aí a equipe que
que ganhar tem uma bonificação, enfim, eles adoram esse envolvimento, essa questão de realmente estar lá brigando e comemoram, enfim, essa coisa toda realmente é muito bacana, porque nós associamos tudo isso ao nosso índice de evasão, que é muito baixo, muito, muito baixo. Não só essas atividades, claro, tem muitas outras justificativas, né? Mas manter o aluno na escola, segurar com atividades desse tipo, é algo muito positivo, sabe? Eles encontram na escola uma extensão da sua casa, eles se sentem à vontade. Aqui, outros trabalhos manuais, trabalho relativo a energias limpas. Nessa figura da direita, você vê lá, são 3 ventiladores que estão sendo acionados por 3 secadores de cabelo. Levaram os secadores de cabelo para girar lá o ventiladorzinho para fazer as lâmpadas funcionarem. Então, nós gostamos muito de colocar eles realmente para trabalhar, para colocar a mão na massa com todos esses trabalhos manuais. Eu acho que isso faz com que eles interajam mais entre si, eles ficam mais motivados, a aula se torna um negócio mais interessante, eles aprendem até a respeitar mais, porque vão ter que estar lá na frente, vão ter que falar, vão ter que apresentar. E agora, atividades que nós realizamos fora da escola, né? Parte externa da escola, nós adotamos algumas praças do bairro. Tem uma praça lá, vizinha à escola, que é a nossa praça adotada. Todo mês nós estamos lá com alguma coisa. E aí nós levamos música, teatro, literatura, né, ciências. Aqui são as atividades do Clube de Astronomia também. Então, as crianças, como sempre, né, são as mais interessadas. A gente viu lá pelo dia do evento, lá do Ciência do Parque, lá em dezembro, né? Aqui nós estamos num terminal de ônibus, aqui da cidade. Então, aí por volta de 18h30, o cidadão vem do trabalho e desce lá e dá uma olhada lá no telescópio e também curte uma música, porque nós levamos também tanto a banda da escola, banda lá de pop e rock, como levamos a camerata de violões. Esse evento nós chamamos de Astro Music, é astronomia com música. E ainda temos também as aulas de campo, né? Nessa imagem da esquerda, os nossos alunos do Clube de Astronomia foram visitar o INPE. Nós temos uma sede do INPE aqui numa cidade que fica bem ao lado de Fortaleza, chamada Eusébio, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, assim, é espetacular, eles adoram. E lá no INPE, assim, foi muito interessante, porque eles têm uma política realmente de receber estudantes e de explicar, e eles dão uma aula, sabe? É show, muito show. Esse radiotelescópio, por exemplo, eu digo assim, fica aqui no quintal da minha casa, ele estuda buracos negros que orbitam outros buracos negros e também estuda com que velocidade nós estamos nos afastando do continente africano. Então, assim, os alunos vão lá, e eles foram lá no pezinho lá do radiotelescópio, né, batendo foto lá bem juntinho lá, e assim, eles recebem a gente muito bem lá no INPE. Aqui do lado direito, o Planetário de Fortaleza, eu estive lá na terça-feira da semana passada, e também nós vamos, de vez em quando, na Seara da UFC, né, que passou o tempo fechado, aí tá reabrindo aí, que também é um museu, lá tem um Museu da Ciência, que é também muito, muito bacana. Bem, além disso, nós também trabalhamos com pesquisas de ONU para participação em feiras e exposições. Algumas vezes nós estamos nas feiras disputando, como é o caso dessa imagem aí da esquerda. Esses 2 meninos que estão de frente da imagem, o da esquerda é um ex-aluno que está terminando o curso de Física, que inclusive ele está costurando aí para fazer o mestrado lá na UFRN, que ele quer fazer mestrado em Astrofísica, e esse da direita está terminando Engenharia Civil, também aqui na UFC. Então, esses meninos que trabalham mais conosco, né, que estão bem mais perto, eles, em sua grande maioria, acho que 99% já saem da escola direto para a universidade. Esses da direita, os da direita, o primeiro é o Jonathan, que foi o aluno medalhista da UBA em 2019, está fazendo Física na UFC também, e a segunda mocinha é a Pamela, que está fazendo Matemática. Nosso ex-aluno também era monitor. O professor Peterson é esse da direita, que é o meu colega de trabalho. Na pandemia, né, a nossa única opção era tentar usar as TICs de alguma forma, né? Então, nas aulas virtuais, por exemplo, de eletrodinâmica, usamos o FET, nas de eletromagnetismos e nas hidrostáticas, enfim. Nós tentamos, né, usar as ferramentas que estavam à nossa disposição para fazer esses meninos entenderem e gostarem um pouco mais de ciência.
Também fizemos isso com o clube de astronomia. Né? Eu levei o telescópio lá para o jardim da minha casa. Nesse dia estávamos eu, o Petros, o professor Gustavo, né, o professor Luiz Paulo, e aí foi muito bacana, e nesses encontros nós falamos de astronomia, de astronáutica, enfim, e é por aí, por aí. Gente, era isso.